Mas a Unifesp ela é muito privilegiada, no sentido de que a gente tem no nosso corpo docente a professora que é diretora de Relações Internacionais da CAPES. Então, a gente chama com muito prazer a professora Heloísa Runagel, que vem aqui para falar com a gente sobre essa nova possibilidade, em tempos tão turbulentos como a pandemia, do que é internacionalização em casa. Então, a professora a Heloísa, ela é docente da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, a EPEN da Unifesp, no campus de Osasco, e ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em Matemática com ênfase em Informática pela Universidade Paulista, no UNIP. E ela é especialista em Educação à Distância, com ênfase na docência e na tutoria pela PUC do Rio Grande do Sul. Ela é mestre e doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo e tem como foco a análise de políticas públicas, a educação, e a implementação de práticas da sustentabilidade para a redução dos custos operacionais, ambientais e sociais. Ela ainda participa da gestão, elaboração e desenvolvimento de projetos, captação de recursos e instrução de processos de financiamento junto às agências de fomentos nacionais e internacionais. Então, a professora Luísa, ela já foi a coordenadora geral de bolsas e projetos da CAPES, e atualmente ela é a diretora de Relações Internacionais da CAPES. Professora Heloísa, muito obrigado pela sua participação e a gente quer muito ouvir a sua mensagem agora, final. Obrigada, Camilo, obrigada, pessoal que está aí hoje, né, 8 da noite, querendo conhecer as possibilidades e alternativas de se pensar numa política de internacionalização. Como pano de fundo, eu vou comentar que, apesar do que foi mencionado anteriormente, ainda existem bastante projetos de internacionalização para a graduação com apoio do Ministério das Relações Exteriores, tá? Então, eu vou dar um exemplo, um edital há pouco tempo, que terminou a inscrição em setembro, da CESU, do MEC e com o MRE, que é chamado PEC-PG, que é para alunos de graduação, para mobilidade para o Brasil de alunos que tenham interesse em fazer a sua graduação, a sua primeira formação aqui. Eu hoje estou responsável pelo lançamento, provavelmente na semana que vem, da continuidade desse projeto, que é o PEC-PG, que foi instruído na década de 70 com a ideia de capacitar lideranças de países que estavam em desenvolvimento e ainda não tinham uma pós-graduação compatível com a necessidade de formação de recursos humanos. Também como dica para quem tem interesse de fazer uma graduação no exterior, a CAPES, para as áreas de engenharia e de agrícolas, tem 2 projetos, que é o BRAFTEC, para a área de engenharias mais voltada à tecnologia, e o BRAFAGRI, os 2 na França. É claro que não é um programa onde o candidato consegue fazer a sua inscrição se não tiver um coordenador de projeto na instituição que ele está vinculado. Então, cabe a vocês, alunos, provocarem seus professores para que participem de uma próxima edição dessa ação da CAPES de internacionalização da graduação, que tem uma experiência internacional bastante interessante, 1 ano na França, com graduação, e depois a possibilidade de ampliar com uma parceria com o setor privado, o que é uma oportunidade bastante valorizada hoje para a inserção profissional. A minha carreira não aparece no meu Lattes, e é uma coisa que às vezes fica como uma boa lembrança. Eu tive a oportunidade de 2 vezes durante a graduação morar na Alemanha por meio de uma agência que chama IAEST, que tem parceria com o DAD, que é uma fundação de apoio alemã. Então, quem quer fazer a sua versão privada da internacionalização pode buscar fomento em diversos órgãos, embaixadas. Muitas vezes até vale a pena trancar um semestre na Unifesp e ter uma experiência internacional, que foi o que eu fiz. E para mim valeu como uma experiência de imersão numa outra cultura,
com todas as nuances e os desafios de estar num país que a gente não fala a língua principal. Mas o que eu quero dizer dentro da proposta de internacionalização em casa, e até coadunando com a fala dos meus colegas da Unifesp, é a importância da gente prospectar como aluno de graduação as oportunidades que estão acontecendo dentro da instituição. A Unifesp, muitos de vocês não sabem, está participando de um projeto que é uma política fantástica aqui da CAPES, lançada em 2018, do qual a Unifesp é uma das 36 instituições beneficiadas com o projeto institucional de internacionalização, que é o CAPES Print. O CAPES Print tem como objetivo, a partir da estratégia definida num plano de desenvolvimento institucional, que elege seus temas principais, transformar a pós-graduação num ambiente mais internacionalizado do que os modelos tradicionais que já existiam antes desse projeto. Então, aproveitem, percebam se no campus que vocês estão matriculados, está acontecendo algum evento do Print, e se convidem para participar. Acho que a coisa mais importante é ter o contato com a internacionalização que está vindo para a nossa casa, a Unifesp, por meio de professores visitantes, por meio de jovens talento com experiência no exterior, por meio de pós-doutorandos, e isso faz com que uma universidade, que já era bastante internacionalizada na sua pós-graduação, se transforme num ambiente internacional. Então, uma coisa importante que eu gostaria eu fiz umas anotações para não me perder, como boa professora, é que existem muitos desafios institucionais para serem superados, para a gente chegar num nível de Erasmus europeu. Até vocês percebem isso nas falas dos professores que estudaram lá fora. A nossa ideia de grade curricular com pouca flexibilidade é um dos entraves. Um outro entrave é o aproveitamento de créditos cursados no exterior. Quero dar destaque que tanto o Brafitec como o Brafagri, que são esses projetos de graduação, os alunos, eles vão dentro de um acordo institucional que faz com que o aproveitamento de créditos e a validação do currículo seja mais fácil do que alguém que vai de forma individual. Uma coisa muito importante que foi tratado aí de forma indireta é a política linguística. Uma das maiores dificuldades para o Brasil hoje, como uma atração de alunos internacionais, é a dificuldade que a gente tem de criar uma estrutura de apoio, de acolhimento. A ideia da internacionalização passa também por disciplinas ministradas em outro idioma e com temas globais. Acho que ficou claro para vocês que esse desenho tipo mosaico que cada estudante faz na Europa ou na América do Norte é um dos fatores que mais complica um estudante que às vezes está num momento de carreira onde ele tem mais vontade de conhecer o que está acontecendo do que realmente uma definição da sua vocação ou sua futura profissão. Então, a gente tem, no âmbito acadêmico, 3 tipos de iniciativa que estão muito voltadas à internacionalização em casa. Dentro do ensino, então, fazer aproveitamentos de créditos, currículos internacionais e adaptações do idioma. Da pesquisa, a colaboração internacional e a difusão de temas em outro idioma e com ampla publicidade para alunos dos diferentes níveis e campos. No caso da Unifesp, que é multicamp, é muito importante. A pandemia, nesse aspecto, permitiu que o pessoal do Print, por exemplo, organizasse vários seminários virtuais. Então, monitorem no site da CAPES
e da própria Unifesp, quais são os eventos que vocês podem participar das universidades do Print. Como extensão, ações como essa, né, onde a gente conversa sobre o tema, a oferta de cursos livres, comentando sobre culturas em outros países, eventos internacionais, e principalmente contato com alunos que vêm de outros locais por programas do estilo PEC-PG e PEC-G. No âmbito administrativo é o mais desafiador, é divulgar e ter essa estrutura de acolhimento na sua página principal. Eu percebo que as universidades internacionais, elas fazem aquilo ali como se fosse uma recepção calorosa, virtual, para quem tem interesse. Isso é uma coisa que nós, no Brasil, devemos nos acostumar a ter a relação da infraestrutura presente, se tem uma rede de apoio para albergar esse visitante que vem por 6 meses, o preço das coisas, eu vi que aqui mostrou o custo de vida lá, a gente não está muito acostumado a ter essas informações de forma bastante clara nos sites das instituições brasileiras. E uma página também institucional em outro idioma, seja ele o espanhol, que é a segunda língua mais falada no mundo, seja em inglês, que é uma língua mais transversal, inclusive é, em muitas áreas, a língua principal da ciência. Importante que a gente também saiba que, para quem tem interesse hoje, o MEC, por meio da CAPES, abrirá a seleção na segunda-feira de bolsas de graduação e pós-graduação na Hungria. E é a Fundação Tempos que está cuidando disso. Então, quem quer experiências internacionais, busque-as. A internacionalização em casa, para mim, é a mais importante neste momento, aproveitando a Unifesp com tudo que ela tem. Vocês estão numa das melhores universidades brasileiras, vocês estão em cidades que têm uma interlocução com o estrangeiro muito grande, seja no interior ou na capital. Todos os estados brasileiros têm bastante cultura conjunta com os imigrantes, mas eu acho que em São Paulo é muito mais cosmopolita. Eu que sou de Porto Alegre, posso dizer que me acostumei com argentinos e uruguaios, mas São Paulo, ela é muito mais multicultural. Então, é isso. Acho que projetos de vida de um cidadão global, eles necessitam de uma experiência, seja em casa, mediada por tecnologias, seja nas relações interpessoais que se traz junto a comer no RU, conhecer um professor que é de um outro país, como vocês tiveram oportunidade de hoje, ou até mesmo criar grupos de voluntariado junto a embaixadas para prospectar essa possibilidade de interface com um mundo mais amplo do que simplesmente o que a gente conhece. Tá? Estou à disposição para qualquer pergunta e agradeço mais uma vez a oportunidade de voltar à minha casa. Olá, professora, a gente que agradece, né? Então, se vocês tiverem mais alguma perguntinha para a professora Heloísa, a gente tem uma pergunta para ti, professora, e a pergunta foi da nossa participante Cíntia Oliveira, e ela perguntou o seguinte: professora Heloísa, existe ação da CAPES de graduação no exterior na área de artes? Cíntia, na área de artes, graduação não, mas pós-graduação sim. Nós temos o Master of Fine Arts com a Fulbright nos Estados Unidos, com bolsas de mestrado, tá? Na verdade, o grande desafio do momento é que as políticas públicas de internacionalização da pós-graduação, que foram definidas já a partir de 2016 e 2017, vocês sabem que o Ciência Sem Fronteira ele acaba em 2015, e
dentro das metas do Plano Nacional de Educação. Então, o que acontece? O Brasil tem um Plano Nacional de Educação, onde se priorizou a interface da internacionalização para a pós-graduação neste momento. Mas eu sou uma defensora de que um novo projeto mais amplo, e aí eu defendo a manutenção de Brafitec, Brafagri, que são os grandes projetos, e só para vocês terem ideia, o Brafitec vai agora mandar 410 alunos, então não é pouco para a França, caso a pandemia permita, né? Temos um segundo lockdown lá, mas assim, a graduação dentro da Diretoria de Relações Internacionais, ela está, neste momento, ainda direcionada mais para os cursos que já existiam antes e novos projetos estão sendo avaliados. Inclusive, falando em pandemia, essa pergunta da professora Maria Cristina Velar como estão as oportunidades agora nesse momento de pandemia? Como vocês vislumbram esse momento trágico de pandemia para as oportunidades de internacionalização? Olha, Camilo, se eu tivesse essa resposta, eu estava como consultora da OEA. Tá? O que acontece? A gente está vivendo um dia após o outro. Só para vocês terem ideia, lançamos um edital de PDSE, que é doutorado sanduíche, 1.400 bolsas para ir a partir do ano que vem. Nós temos o PRINT, que não parou a sua indicação desde julho, para também doutores, professores visitantes e principalmente na tentativa de trazer as pessoas para cá. Mas é uma incógnita. A própria França ofereceu missões de trabalho para professores vinculados ao COFECUB, de 15 de setembro a 15 de dezembro, ofereceu 50 missões de trabalho, e nós tivemos só 20 candidatos dos 60 e poucos projetos que a gente fomenta. Então, aqui no Brasil também as pessoas estão receosas de viajar. Eu não consigo dizer em que momento a gente vai poder garantir que as pessoas viajem e tenham uma série de situações que eram esperadas. Por exemplo, acesso livre a laboratórios para fazer pesquisa, porque não depende de nós, né? Depende de todo um contexto. E, claro, a gente torce para que essa questão de saúde, ela seja, digamos, pelo menos mapeada quanto ao risco, que não pare a pesquisa. Mas eu tenho visto que isso tem criado muitas alternativas para a gente tentar superar. Vou dar um exemplo. Um projeto muito legal da CAPES chama PMG, que é para modernização de cursos. Tá? O primeiro edital, de novo, vai parecer tendencioso, mas eu não tive culpa. É para as engenharias, 8 instituições brasileiras foram contempladas para ensino, melhoria no ensino, para que o curso ficasse mais moderno, para colocar o empreendedorismo, trabalho em equipe, gestão. E aí eles tinham como proposta, e foi o ano passado, na época que não existia ainda esse desenrolar das coisas com relação à Covid, a proposta era que os grupos de pesquisadores brasileiros, professores e assistentes, visitassem instituições americanas para conhecer infraestrutura, sala de simulação, estratégias, para tentar trazer um pouco dessa experiência e depois compartilhar com a BENGE, que é a Associação Brasileira no Ensino de Engenharia, com o CNE, Conselho Nacional de Educação, com a própria CAPES. Mas, em função do lockdown, os americanos propuseram um redesenho do projeto. Então, fazendo mentorias com essas instituições. Então, tem 4 advisors dentro do ensino de engenharia, de 4 escolas top, que estão trabalhando de uma outra forma. E é isso, sabe? Eu acho que faz parte da nossa natureza humana superar desafios. Perfeito. E a gente está tentando, como agência de fomento, a gente está tentando como pesquisador, e a gente está tentando como cientista que acredita que
Se eu entender o problema num outro lugar, talvez nós dois juntos consigamos fazer uma solução melhor. Então, é essa a nossa ideia. Nossa, professora Luísa, começou a chover pergunta aqui, nós já estamos no andar da hora, mas o povo está empolgado. Eu só vou fazer mais uma perguntinha aqui, do professor Elbert Macau, e a pergunta dele, professora Luísa, como atrair alunos do exterior para nossos cursos de graduação? Existe algum planejamento? Pensa-se em algum esquema de bolsas nesse sentido? Novamente, então, graduação fica sempre com a CESU do MEC, são ações separadas da CAPES. O PEC-PG, que é a nossa ponta, né, da pós-graduação, eu posso dar mais direcionamento. O que acontece com o nosso PEC-PG? Durante algum momento histórico, foi importante ele estar direcionado para países em desenvolvimento. E chegamos a ter editais onde 80% dos alunos do PEC-PG eram de um único país. Conversando com o Ministério de Relações Exteriores e o CNPq, o novo edital, ele tenta ampliar a capacidade de ter mais diversidade de países envolvidos. Por quê? Porque uma coisa que a gente percebeu é que, muitas vezes, a vinda de alguém para cá é uma semente para vir outras pessoas de suas relações. O Brasil, ele é muito acolhedor e ele é muito, digamos, interessante como uma experiência para qualquer estudante internacional, até porque a gente é multicultural e afetuoso. E, é claro, o idioma é sempre uma barreira, e aí eu tenho isso como parte da minha rotina diária, as pessoas falando que um brasileiro entende muito bem o espanhol, mas um espanhol tem dificuldade de entender as nuances da língua portuguesa. E aí tem até um comentário de um colega, ele dizendo, quando eu estava falando portunhol com uma pessoa, ela disse assim, você é a única pessoa que eu entendo o português. Ele, não, mas eu estou falando portunhol. E aí é isso. Então, o nosso desafio é que mesmo entre países vizinhos, a mobilidade interna é maior do que, às vezes, locais que estão mais distantes. Onde tem fronteira, como eu falei, eu sou de Porto Alegre, fazia parte até do meu ensino médio falar espanhol como segunda língua, às vezes mais do que o inglês. Então, nós temos... Por quê? Porque é muito comum as famílias terem parentes junto à fronteira, e aí fica o portunhol que a gente conhece. Mas, já interiorizando, né, vamos pegar centro-oeste, a língua hispânica, às vezes, tem que ser mais estimulada, ela não vem tão naturalmente. De novo, como atrair alunos internacionais para o Brasil? Marketing no bom sentido, dizer que eles têm acolhimento, que tem toda uma estrutura. Então, é isso, a gente tem todas as ferramentas para ampliar a nossa internacionalização em casa, se a gente começar a divulgar essas boas ideias. Ótimo. Pessoal, a gente tem com o nosso horário, né, tem algumas perguntas que foram de cunhos um pouco mais administrativos, então a sugestão que eu dou, principalmente para essas meninas que fizeram perguntas de relações que existem, não seria necessariamente com a CAPES, vocês podem ir no site da CAPES para vocês observarem o que tem de oportunidade, mas no site da SRI, que é a Secretaria de Relações Internacionais, a gente vai ter as divulgações das oportunidades. Então, houve uma pergunta sobre os convênios que existem lá no site da SRI, tem as universidades que a gente tem o convênio, não é simplesmente, como foi a pergunta, eu quero escolher um país e vou, não, você tem que descobrir qual a relação que a Unifesp tem com esse país. A Unifesp está aumentando muito depois do print, os acordos de convênio, eles levam um pouquinho de tempo, então às vezes vocês precisam de paciência, eu quero ir para tal país, mas a gente tem uma questão burocrática, então sejam pacientes, porque a gente está conversando com os procuradores ainda para eles aprovarem, porque existem umas coisas de acordo entre universidades, mas a Unifesp tem muitos convênios, né? O primeiro passo que você tem que enxergar, como a professora falou, é procurar esse professor
que possa fazer uma ponte. Se você é um aluno da graduação, se você é um aluno da pós-graduação, já fica de olho no seu orientador para saber se ele faz, e entre na SRI, investigue, a gente está toda hora publicando, participe dessas iniciativas. Nós temos os webinários internacionais, que é uma porta para você fazer um contato com um pesquisador, e aí de lá você pode conseguir, inclusive, investigar se existem outros tipos de bolsa. A gente tem a Santander, existe uma bolsa canadense que se chama ELAP, que é dado para brasileiros, tem a Fulbright. Então, tem uma infinidade de outras oportunidades. O Haddad, alemão, também tem muitas oportunidades. Essa que a professora falou, da Hungria. Ou seja, a questão da internacionalização, geralmente, ela parte do interesse do indivíduo, né? A gente vai ter atividades de educar, como essa que a gente fez, mas é muito do indivíduo ter esse apelo pela internacionalização. Então, fiquem atentos. Eu gostaria de agradecer à professora Heloísa pela fala, pela partilha, foi uma honra tê-la presente aqui. Imagina, Camila. Obrigado. Eu só queria completar que a Isabela perguntou, existe a possibilidade de dupla titulação? De novo, Isabela, não é papel da CAPES, dupla titulação, tá? Esse papel é da tua instituição. A CAPES, ela só dá elementos para que isso seja favorecido por meio do pagamento de missões de estudo, missões de trabalho para pesquisadores criarem este caminho para depois ter essa conversa entre departamentos, para que aconteça essa dupla titulação, e na pós-graduação também é interessante aquela fase inicial que eu gosto, que é a cotutela. Você tem um orientador aqui e um orientador no exterior, o que deixa o trabalho muito mais interessante. E isso, inclusive, a gente tem na Unifesp, a gente está agora reafirmando com a Universidade de Groningen, a gente tem as universidades portuguesas que são parceiras, então, ficar atento, viu, Isabela, nas possibilidades que a gente tem da Unifesp. Então, eu gostaria de chamar os outros colegas do nosso GT, e os professores que estavam aqui presentes. Eu acho que foi uma tarde, finalzinho de dia, super agradável. A quantidade de informação que a gente recebeu foi, assim, absurdamente grande, foi muito prazerosa. Eu espero que vocês tenham gostado, divulguem esse evento, porque ele é o primeiro de muitos. A gente espera assim, né, Renata e colegas? Então, a gente tem na Unifesp muitos docentes de outros países, inclusive podem manifestar, se vocês têm uma curiosidade por um país específico, se vocês querem saber informações de um país, porque a gente está aqui enquanto grupo de trabalho para buscar isso. O que a gente quer agora é aproximar a comunidade Unifesp nas possibilidades que a gente tem. Olha que maravilha, tem agora o professor Clifford, que eu tenho certeza que um monte de gente pode escrever para o Clifford, para a Esther, para o Ivan, para a Heloísa. Então, a ideia é essa, a gente quer aproximar as pessoas. Nós vivemos numa universidade que é multicamp, muitas vezes a gente não tem essa chance de participar, e eu sei que todo mundo tem esse gostinho de conhecer um pouco da outra cultura, né? E como foi falado aqui, como a gente enriquece, como é lindo saber que a gente pode ser outro brasileiro quando a gente conhece outra cultura. Inclusive, a mensagem que ficou aqui, eu agradeço a todos vocês, foi como a Unifesp é linda, né? Como a Unifesp, ela tem que ser valorizada pelo que tem. Né? Então, os professores deram mensagem assim, olha, quantas coisas que não tem lá fora que nós temos aqui dentro, né? Vamos aproveitar. Então, eu deixo para os outros colegas fazerem os seus agradecimentos, e esses vídeos que a gente gravou hoje, eles vão ficar, em algum momento, disponíveis como os vídeos educativos na página da Secretaria de Relações Internacionais, porque isso é uma ação de educação, inclusive relacionado com uma ação do Print nosso, e a gente vai pedir para que vocês fiquem atentos, divulguem depois esses vídeos e participem dos próximos, que logo mais a gente espera que daqui a 2 meses a gente vai trazer outros países. Nós já temos Portugal na fila, tem Alemanha na fila, a gente tem professor de vários outros países que eles não fazem ideia, e a gente tá aqui preparado. Vamos lá, pessoal, se vocês quiserem fazer um agradecimento, fiquem à vontade. Acho que é só agradecer, Camilo, agradecer a professora Heloísa, que fechou, acho que a forma como nós fechamos foi bem produtiva, né? Fechar com as iniciativas que vêm de fora da Unifesp. E eu gostaria aqui, em nome da comissão, de agradecer a todos e fazer um adendo ao que você falou, Camilo, que nós da comissão também estamos com os nossos e-mails e também podemos ser contactados, até porque sabemos que sempre há várias dúvidas, né? Então, é importante a comunicação.
Então, eu passo a palavra para a Renata, Carol e Ivan para finalizar, mas eu agradeço a todos e ao grupo, especialmente a esse grupo de trabalho de comissão, que foi excelente. E aos palestrantes, não tem nem o que falar, né? Somos eternamente agradecidos por esta primeira, que foi brilhante, né? Primeira atividade brilhante. Obrigada. Eu também gostaria de agradecer esse final de tarde, esse começo de noite foi muito agradável. Acho que sempre quando a gente fala, né, de internacionalização, é sempre muito gostoso, porque é sempre muito rico, né? Essa troca de experiências foi realmente muito interessante. Eu gostei do início ao fim, concordo, a professora Heloísa também fechou todas as apresentações com chave de ouro, eu agradeço bastante. Também além dessas riquezas, né, sempre do ambiente multicultural, o que saiu de hoje foi, sim, né, o orgulho também de ser Unifesp, e mais que isso, da Universidade Pública Brasileira no geral, né? Então, isso foi um aspecto muito, muito importante também de hoje. E nesse lado da pandemia, dificultou realmente essa questão da mobilidade para a internacionalização. Mas, por outro lado, nós ganhamos muitos outros aspectos, né? Na Unifesp mesmo, quanto que nossos campi se uniram, né? Com tudo que a gente aprendeu nesse ambiente virtual. Isso para a internacionalização também foi um aspecto muito positivo, né? A gente viu que hoje em dia, para a gente fazer uma roda de discussão dos 4 cantos, né? Não tem canto, é redondo, mas para gente fazer uma discussão entre pesquisadores de vários países, tudo isso tornou-se muito simples, também porque nós somos obrigados a aprender muitas coisas nesse momento. Então, fica também esse aspecto de interessante. Mais uma vez, eu agradeço também aos meus parceiros aqui desse GT, foi muito agradável trabalhar com vocês nesse primeiro, que é só o primeiro evento, né? Muitos outros ainda virão, como o professor Camilo aí disse. Obrigada. Também quero agradecer, não vou me alongar muito, mas eu acho que é importante reiterar tudo que foi dito até agora, né? Eu assino embaixo, realmente eu acho que as falas foram muito oportunas no contexto que a gente vive, né, para, de fato, nos fazer entender o valor que tem a Universidade Pública Brasileira, né, gratuita, de acesso universal. Eu também queria fazer um agradecimento especial àqueles que ficaram aqui, ao público, né, que interagiu, que fez perguntas. Sem dúvida, sem vocês, esse evento não teria sido tão interessante, tão brilhante. Muito obrigada. Acho que aí, Ivan? Bom, gente, então, eu também queria agradecer mais uma vez pela organização do evento. Eu achei o evento fantástico, né? E eu vou afirmar também a importância do ensino público aqui no Brasil. Eu acho fantástico tudo isso que acontece aqui nas universidades federais, né? E é isso, né? Esse é o primeiro evento de vários que vão vir. Então, queria agradecer também a plateia que ainda se encontra presente, a nosso GT por todo esse trabalho, e muito obrigado a todos, muito obrigado mesmo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e fiquem atentos que a gente tem um próximo Unifesp Global Open House. Fiquem atentos. Obrigado. Parabéns. Obrigado.